Como é que é o nome do menino da técnica? Renato? Renato. Se a gente for captando aqui, né? Isso, pra frente aí. Aqui, deixa eu lá. Eu já tá lá. Oi, gente, boa tarde a todos. A primeira coisa que me ocorreu dizer para vocês é que eu sou uma pessoa profundamente privilegiada. Eu sou privilegiado porque já há cerca de 35 anos eu trabalho na Rede Batista de Educação. Durante todos esses anos, eu aprendi coisas assim, absolutamente significativas para a minha vida. Mas eu também sou privilegiado porque, na altura dos meus... Bem, às vezes me incomoda um pouco confessar isso, mas é um motivo de orgulho. Na altura dos meus 67 anos, uma coisa que me surpreende tremendamente e me faz um bem danado à alma é saber que eu estou em permanente estado de aprendizagem, que esse mundo me encanta o tempo todo. E por isso, eu sou muito privilegiado, como, por exemplo, participando desse congresso. Foi um privilégio para mim ouvir a professora Iolene, que já é uma pessoa do coração da gente. Foi um privilégio e um grande aprendizado ouvir o professor Rigoni, que também se tornou uma pessoa relativamente próxima nesses dias, participando conosco das nossas mesas de conversa, e foi um momento excelente, sem dúvida nenhuma. Eu sou também uma pessoa privilegiada por ouvir o pastor Jader Teruel. Eu saí daqui muito impressionado, falei, gente, que mente veloz, né? que potência, que capacidade. Enfim, muito privilegiado. Estou privilegiado por conviver com uma pessoa visionária como o professor Volsenil, nosso diretor da rede, que estimula muito a gente a caminhar para adiante. Sou privilegiado por conviver com o professor Claudinei, lá no Instituto Exis, a gente enfrentando desafios sobre desafios, e com a nossa equipe aqui, que é tremendamente estimuladora. É um prazer, gente, poder sentar e ouvir as ironias do Paulo, no melhor sentido possível, pastor Zé Paulo, a Sandra e o equilíbrio das suas intervenções o tempo todo, a Cris com a sua vontade de fazer, de realizar. É muito privilégio. E eu tenho o privilégio de conviver com o professor Jean. O professor Jean é uma pessoa que gosta de parar e discutir questões. E tem uma capacidade que, às vezes, no mundo corporativo, tão rápido e com tantas demandas, é uma pessoa que para ouvir um pouquinho e para trocar, e isso faz muito sentido. Então, é só privilégio de ponta a ponta, eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Agora, vejam só, nós estamos entrando em contato com as diferenças entre as gerações. Enquanto o professor Jean fazia essa exposição toda, eu me lembrei, viu, Jean, de um sábio, o sábio Heráclito, um cidadão que viveu aí uns 600 anos antes de Cristo, e que num dos seus fragmentos mais famosos, aquilo que sobreviveu, né, imagina, 600 anos antes de Cristo, ele disse uma frase que é tão boa de se pensar a respeito, de se refletir, que tem inúmeras versões. Uma delas diz assim: quando uma pessoa atravessa um rio pela segunda vez, essa pessoa não é mais a mesma pessoa. E esse rio, o mesmo rio. Então, no fundo, a ideia é de que estamos em permanente estado de devir, de vir a ser, as realidades se multiplicam diante de nós, e por isso mesmo, nós teríamos como educadores, como gestores, que desenvolver uma capacidade toda especial de ouvirmos com atenção, como eu coloquei aqui no tema dessa nossa reflexão, né? Aquela parte, né, Jean, que seria a minha parte, as dores e os sonhos das novas gerações. E uma das ideias é, se nós queremos criar afinidade, se nós queremos criar vínculo, se nós queremos tocar o coração das novas gerações, nós vamos ter que parar um pouquinho que seja para ouvir e que seja uma escuta atenta. Isso é tremendamente fundamental nesse processo. Por isso, aprendendo a escutar, no caso faltou um S ali, né, gente? Eita, só.
as dores e os sonhos das novas gerações. Bom, primeira coisa, como objeto da nossa reflexão aqui, para entender e acessar o coração das novas gerações, é preciso ir além do simples ouvir e é fundamental escutar. Bem, quando se fala de ouvir, pura e simplesmente, nós poderemos recuperar aqui a expressão latina audire, porque a expressão audire é uma referência ao nosso ouvido biológico, ou seja, nós temos toda uma estrutura que, na verdade, é um tremendo privilégio, mais um daqueles que eu mencionei, que nos permite ouvir a realidade que está à nossa volta. Ouvir os sons é muito interessante. Para quem gosta da vida rural, ouvir o canto dos pássaros faz todo sentido. Quem gosta de música, e eu acho que todos nós temos esse gosto aqui em comum, e no meu caso, eu tenho as minhas paixões, ouvir um noturno de Chopin, por exemplo, é um privilégio. É como se Deus estivesse tocando o piano para nós, especialmente, temos um motivo a mais para glorificar o nome dele. Ouvir é muito importante. Agora, além do ouvir, puramente fruto da nossa capacidade biológica, auditiva, se nós quisermos alcançar o coração das pessoas, nós teremos que dar um passo além do ouvir, do audire. É preciso que nós nos envolvamos no plano do auscultare. Porque o auscultare é uma expressão latina que nos convida a escutar um pouco além do puro som que chega aos nossos ouvidos. E é bom lembrar que todo mundo já teve essa experiência aqui em situações. Quantas e quantas vezes nós ouvimos um som, achamos que é uma coisa, e quando vamos verificar um pouquinho mais de perto, é uma outra coisa completamente diferente. Então, no caso, essa escuta, ela é muito preciosa. Porque além de nós escutarmos, por exemplo, melodias, vocábulos, os sons próprios da natureza, nós vamos também necessariamente ter que escutar a partir do mundo simbólico. Ou seja, muitas vezes o que nós escutamos nos remete a categorias de interpretação as mais diversas. Então, nesse caso, a necessidade do auscultare se torna imprescindível, se é que nós queremos, por exemplo, conviver com as pessoas. Algum tempo atrás, eu tive o prazer de ler um texto de Rubem Alves, intitulado Escutatória. Foi um texto que ele publicou no jornal Folha de São Paulo, já há alguns anos atrás. E, ao ler o texto, eu encontrei no texto uma bela paixão minha, que é o poeta Fernando Pessoa. Eu acho que vocês todos, que gostam da poesia, vão se lembrar que Fernando Pessoa era um poeta tão criativo, mas tão criativo, que ele não só se expressava como Fernando Pessoa, mas ele lançava mão dos chamados heterônimos, que são personalidades muito próprias, cada uma com as suas características, através das quais ele expressava outros aspectos da alma dele, muito cheia de riquezas extraordinárias. E um desses heterônimos chama-se Alberto Caeiro. Alberto Caeiro, falando sobre a escuta, ele disse uma coisa que deveria ser objeto do nosso interesse, da nossa reflexão. Se nós quisermos ouvir essas novas gerações, cada uma com sua demanda própria, cada um com a sua estrutura própria de compreensão do mundo, cada um com seu olhar específico sobre a realidade, nós teremos que necessariamente lançar mão dessa capacidade do auscultare, na linha do que Alberto Caeiro, um dos heterônimos de Fernando Pessoa, sugeriu. Não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso que haja silêncio dentro da alma. Aí eu quero dizer para vocês, o que é silêncio dentro da alma? O silêncio dentro da alma é aquela situação daquele que pretende ouvir, em que ele se torna completamente disponível àquilo que o outro está comunicando. E aqui tem uma curiosidade, é impressionante, mesmo as nossas almas,
elas abrigam os sons mais diversos. Por exemplo, quando nós estamos muito preocupados, quando nós estamos muito ansiosos, é como se vários sons estivessem circulando por dentro da nossa alma. E nesse caso, em muitas situações, isso impossibilita que nós exercitemos a capacidade de ouvir, verdadeiramente falando. Ou então, como nós estamos insistindo aqui no termo, na capacidade de escutar verdadeiramente falando. No caso do silêncio da alma, se eu quero ouvir alguém, a minha alma precisa silenciar um pouquinho para que eu esteja rigorosamente disponível para ouvir o que é que vai na alma do outro. Isso, na verdade, faz muito sentido. Por exemplo, eu sou pastor, psicólogo, trabalhei há muitos anos como professor no curso de teologia, numa disciplina chamada aconselhamento pastoral. E uma das coisas que nós gostaríamos de usar como exemplo é o seguinte: vocês imaginem só, um irmão está com a alma aflita, está todo cheio de dores, está precisando encontrar um interlocutor com quem ele possa abrir o coração. Aí ele chega lá diante do pastor, mas o pastor está preocupado com o sermão de domingo. Vocês entendem? Ele está com o computador aberto, está teclando as teclas do computador, e ele diz para o irmão assim: pode falar, eu estou ouvindo. Gente, não há conexão possível que se estabeleça no contexto como esse. As pessoas, sabe, professor Jean, é uma coisa curiosa. Eu costumo compartilhar com as pessoas que os irmãos da igreja, eles são muito generosos conosco. Sabe o que eles fazem diante disso? Ou então, quando eles estão falando e o seu interlocutor começa a bocejar, você imagina que situação mais trágica? Alguém está precisando conversar com você e você... Eu quero dizer que para quem está do outro lado da mesa, isso sinaliza que você é um comunicador indigesto, que você não deveria estar ali naquele momento. Sabe aquela situação que você está fora do lugar, no momento certo, no momento errado, enfim, aquela circunstância da vida. Como as pessoas são muito generosas, elas fazem assim: pastor, desculpa, mas eu lembrei agora que eu tenho um compromisso, depois a gente conversa, e essa pessoa não volta nunca mais, porque não teve vínculo possível a ser estabelecido. E isso é muito triste, é muito ruim, e não é bom que seja dessa maneira.